com todo o respeito que eu tenho, pela amizade que eu tenho com o Tarcísio, eu acho que ele tem mais do que direito de colocar a sua candidatura. Tem direito de colocar? Lógico, todo direito de colocar a candidatura. Não tem por que ter veto. Isso é uma decisão de ordem pessoal dele. Tá certo? Então, coloca a candidatura dele. Eu não sou candidato contra ele, até porque nós temos uma identidade também de princípios e, ao mesmo tempo, é uma convergência de ideias. Agora, o que eu vou demonstrar é aquilo que eu tenho, tá certo, na minha vida para enfrentar hoje uma eleição que, para mim, vai ser a grande definidora. É uma eleição que, se o candidato da centro-direita não der conta de cumprir as suas tarefas, ele vai entregar para a esquerda definitivamente o processo dele para frente.